Nesse vídeo vamos falar sobre a mansidão, que é o oitavo aspecto do fruto do Espírito Santo. Para aqueles que assistirem esse vídeo até o final, vou dar para você dicas de como conseguir ser manso, de como obter a mansidão dentro de si. Então fica nesse vídeo, assiste ele até o final para você ser edificado cada vez mais. Mas antes, clica nesse botão aqui embaixo de inscrever-se e ative o sininho para as notificações e você não perder mais nenhum vídeo que eu estarei postando aqui todas as semanas, às terças e sextas, às 20h30 da noite. Eu creio, meus irmãos, que esses vídeos dessa série do Fruto do Espírito Santo, que já está chegando ao fim, está abençoando poderosamente a vida de todos aqueles que creem na sã doutrina, na sã palavra de Deus. A mansidão, ela não é apenas a calmaria, mas também é a humildade. Eu sempre pensei no início que a mansidão fosse apenas ser paciente em horas de agonia, de problemas e tudo mais, de brigas, etc. Em vez da gente brigar, a gente demonstrar calmaria, paciência e tudo mais. E no início da minha conversão eu não via isso em mim com muita frequência. Eu ficava cabisbaixa, achando que a minha vida não havia mudado por conta disso. Mas o Espírito Santo, ele foi me ensinando que mansidão não é apenas ser paciente, mas ser manso é também ser humilde e receber a palavra de Deus com um coração aberto, sabendo que aquilo que a gente está recebendo é para o nosso bem. E a gente pode ver isso lá em Mateus 11:29, que é o próprio Senhor Jesus dizendo que Ele é manso e humilde de coração. Quando a gente é humilde, meu irmão, a gente recebe um conselho com gratidão, a gente recebe a palavra de Deus refletindo sobre a nossa vida, né? A gente pensando, pegando aquela palavra que a gente está recebendo, que Deus envia para a gente de várias formas, através de um vídeo, através da própria Bíblia, através de uma mensagem que a gente vê na internet. Deus nos envia a todo momento, meus irmãos, mensagens, uma palavra que é útil para nossa vida espiritual. Só basta a gente enxergar isso, só basta a gente analisar aquilo que está sendo dito e colocar na nossa vida, colocar no nosso dia a dia. Então, esse espírito de humildade, de poder receber aquilo que está sendo me dado, é ser manso e humilde de coração. E Jesus diz assim lá em Mateus 11:29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O que o ser humano busca hoje em dia é se satisfazer, é a paz, descanso, mas o ser humano, ele não vai encontrar isso nas coisas desse mundo. Mas aqui ele nos promete, ele nos faz uma promessa. Se a gente aprender com ele, se a gente aprender, a gente pegar a palavra de Deus e buscar colocá-la na nossa vida dia após dia após dia e aprendermos com Cristo, porque ele é o maior exemplo de todos os aspectos do fruto do Espírito Santo que eu tenho falado aqui através da Bíblia. Ele é o exemplo que a gente tem que seguir todos os dias da nossa vida. A gente se dispor a aprender com ele, aprender através da palavra dele, aprender através de tudo que ele viveu aqui nessa terra. A gente querer isso, a gente desejar isso e colocar em prática, tendo a promessa de vida eterna, de salvação. E essa promessa aqui: encontrarei descanso para as vossas almas, que é de fato a nossa salvação. Mas não apenas a nossa salvação, é o principal, né? A gente ter uma vida eterna com Deus. Mas também a gente ter aqui em terra, nesse mundo hostil, a gente ter paz. A gente pode pensar, poxa, como é que eu vou ter paz em meio a um mundo de guerras? Em meio a um mundo onde só tem pessoas hostis, pessoas que querem ser melhores do que outras, pessoas que querem passar por cima de tudo, pessoas corruptas, injustas. O mundo é injusto, mas aquele que serve ao Senhor, aquele que segue as pegadas do Senhor Jesus, através da sã doutrina, através da palavra de Deus, vai buscar a justiça
de Deus. Buscar, por mais que muitas vezes seja difícil, ser manso em momentos que a maioria das pessoas se tornam iradas. Então ele nos dá essa promessa: encontrarei descanso para as vossas almas. Por quê? Enquanto estivermos aqui também. Por quê? Porque vamos estar em paz. Vamos ter paz. Se a gente buscar ser humilde, se a gente buscar ser manso de coração, receber aquilo que nos é dado com gratidão, a gente receber a palavra de Deus com gratidão, com alegria, por mais que muitas vezes seja uma repreensão, porque Deus nos envia também. Se a gente errar, se a gente falhar em alguma coisa, graças a Deus Ele nos repreender, porque então poderemos tomar o caminho certo, poderemos fazer a coisa certa em seguida. Está tudo em nossas mãos. Então, tomai sobre vós o meu jugo. Olha que coisa interessante. O significado de tomai sobre vós o meu jugo significa cumprir com a vontade de Deus. Significa permitir que a vontade dele seja feita na nossa vida. Permitir que ele nos oriente a cada passo que a gente tiver que dar. Ou seja, submissão é estarmos submissos ao Pai, a palavra de Deus. Porque se a gente diz que tem uma vida com Deus, temos que todos os dias buscar andar sobre a vontade dele. Foi isso que Jesus fez. Ele diz em muitas passagens que ele veio para fazer a vontade do Pai. Eu não falo de mim mesmo, mas falo daquele que me enviou. É a mesma coisa que a gente tem que colocar na nossa vida. Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então, a cada momento, a cada situação, a gente precisa ter essa consciência e buscar na palavra de Deus a direção que a gente precisa. Isso é em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Ser manso significa mais ainda ser isso, temente a Deus, é o temor ao Pai. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está escrito. E quando somos sábios, a gente ouve a voz da sabedoria, que é do próprio Deus. Deus é Deus de sabedoria. E é tanto que ele diz que se a gente carece de sabedoria, é só a gente pedir a ele, que ele nos dará liberalmente. Ele nos dá aquilo que a gente precisa. Mas quando a gente busca por ele, quando a gente busca fazer a vontade dele, cumprir com sua palavra, viver em santidade, em retidão e continuar essa obra perfeita que ele colocou diante de nós. Então, ser manso também é não julgar. Não julgar os outros pela aparência, pelas suas atitudes e tudo mais, porque a gente sabe que todos nós somos falhos. Quando a gente vê algo de errado acontecendo, alguém comete algum erro, alguma coisa, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: eu também sou falha. A palavra de Deus diz que devemos perdoar não apenas uma, duas vezes, mas sim 70 vezes 7. E tá ligado a isso também. Mas a questão do julgar, né? Lá em Gálatas 6:1 diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Olha só esse versículo muito interessante lá de Gálatas. Ele está dizendo assim: olha, se você vê alguém errando, falhando, em vez de você julgar, sabe o que é que você faz? Já que você se considera espiritual, como ele está dizendo aqui, vós que sois espirituais, ou seja, é aquela pessoa temente a Deus, que busca viver em espírito. Então, vocês que são considerados espirituais, servos do Senhor, encaminhai o tal com espírito de mansidão, ou seja, sem julgar, mas sim buscando ajudar aquela pessoa naquela falha que ela cometeu, trazendo uma palavra, trazendo um conselho que venha ajudá-la a tomar a decisão certa. Encaminhai o tal com espírito de mansidão, com humildade e coração aberto para talvez até escutar a versão daquela pessoa e buscar em Deus um
conselho para aquela pessoa, ou seja, ajudar aquela pessoa a seguir para o caminho certo, o caminho que é Jesus. Depois do ponto e vírgula, ele diz, olhando por ti mesmo, ou seja, vigiando a nós mesmos, nos analisando, nos refletindo sobre nós mesmos. Para quê? Para que a gente não falhe, para que a gente não seja tentado a falhar nesse momento, que é o quê? Julgar a outra pessoa pela falha dela. Eu sei que às vezes pode parecer difícil, né? A maioria das pessoas, elas julgam, né? Pela aparência e tudo mais, pelas atitudes das pessoas. E às vezes isso parece ser normal no cotidiano de muitos. Mas a palavra de Deus é sacrifício. A gente vê que está na palavra, a palavra de Deus é a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, de fato, a gente tem que colocar as nossas barbas de molho e buscar refletir de fato e de verdade como têm sido as nossas atitudes frente aos outros, frente àqueles que estão ao nosso redor, familiares, amigos, conhecidos. Então, porque é a vida com Deus, meu irmão, a gente tem que de fato se esforçar para fazer o melhor, para buscar fazer a vontade do Pai. E por conta disso, é importante a gente se esforçar para suportar uns aos outros e perdoá-los. Lá em Colossenses 3, 12, 14 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. É aquilo que nos ligou ao próprio Deus. O amor de Cristo, por ele ter se sacrificado por nós, por ele ter se entregado por nós naquela cruz, o justo pelos injustos, isso é o amor sacrificial. E Deus, ele quer que, ele diz em algumas passagens que precisamos imitar o Senhor Jesus, imitar os pastores e tal. Tem umas passagens que falam disso, que precisamos buscar ser como os heróis da fé, né? Aqueles que manifestaram a fé na palavra de Deus. Então a gente vai aprender a ser humilde e manso de coração, dentre todos os outros aspectos que já foram ditos aqui sobre o fruto do Espírito Santo. Ele nos diz: suportai-vos uns aos outros. Às vezes é difícil suportar alguém que parece ser chatinho e tudo mais, às vezes não aceita uma palavra, não recebe uma palavra que a gente dê, um conselho que a gente dê com mansidão e tal. Mas devemos lembrar que a gente está nessa missão, uma missão de levar as pessoas até Jesus, uma missão de sermos a própria bênção e levarmos essa bênção que é o Espírito Santo para outros, para que outros recebam a paz, para que outros recebam a vitória em Cristo Jesus, a salvação. A nossa missão é essa, meu irmão. Se você ainda não se entregou para o Senhor Jesus, se você ainda está indeciso com relação a isso, saiba que uma vida com Jesus é a gente seguir a palavra de Deus, é a gente se sacrificar de fato e de verdade, sacrificar os nossos desejos, as nossas vontades. E se a gente acha que não consegue perdoar uns aos outros, é só a gente lembrar que maior é aquele que nos perdoou primeiro. Jesus, ele nos perdoou de todos os nossos pecados, por isso que ele se entregou. É por isso que nesse versículo 13 ele diz: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então a gente tem que seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador. E se a gente diz: eu não consigo, se você diz: eu não consigo perdoar fulano, ele me maltratou, ele fez isso, fez aquilo no passado comigo, e você até hoje nutre algum sentimento de mágoa, de rancor, né, de tristeza, de raiva dentro de si, enxergue, meu irmão, que isso tá fazendo mal a você. Não é pra pessoa, não, é pra você. Isso pode estar trazendo depressão, pode estar trazendo ansiedade, ou seja, a sua alma, ela fica enferma.
você guardando um sentimento negativo, um sentimento que é para outra pessoa, só que isso vai voltar para você, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se você estiver plantando mágoa por alguém, essa mágoa vai voltar para você em forma de doença, em forma de problemas, de inquietação, problemas de saúde, enfim, você está plantando algo que não é bom. É simples de se entender. Eu sei que muitas vezes as coisas acontecem e as pessoas, o ser humano quer devolver na mesma moeda. O ser humano quer fazer a mesma coisa que o outro fez contra ela. Seguir Jesus é andar na contramão desse mundo. Seguir Jesus é o oposto da linha desse mundo. E a gente vê, quando a gente começa a seguir a Cristo, a gente vê que isso é bom, porque o mundo jaz no maligno. E se a gente seguir o curso desse mundo, a gente vai acabar no inferno. Então não nutra isso dentro de você. Se você tem dificuldade de vencer essa mágoa, coloque aqui nos comentários, fale comigo. Eu posso fazer uma oração por você em particular, te ajudar de alguma forma a vencer isso, dar algumas dicas de como você pode se livrar dessa mágoa, se livrar desses sentimentos que podem estar corroendo a sua alma e trazer paz para a sua vida. Quem é que não quer paz? Quem é que não quer viver em tranquilidade plena, plenitude, satisfação de vida com Deus, tendo um relacionamento de intimidade com o Pai? Às vezes pode ser que isso esteja afastando você de Deus. Você não tem forças para se achegar a Deus porque está guardando um sentimento que você sabe que não é bom, que Deus não aceita, que é um pecado. Então faça isso, coloque aqui nos comentários, interaja comigo, isso vai ajudar também a esse vídeo chegar a mais pessoas, para que outras pessoas que talvez estejam passando pela mesma situação que você encontrarem uma solução para os seus problemas. E a gente deve buscar ser manso, meus irmãos, e humildes de coração na evangelização também. Às vezes a gente está evangelizando, já aconteceu muito comigo, da outra pessoa ela ter ideias contrárias de tudo aquilo que eu estava pregando e tudo mais. E muitas vezes veio, sabe aquela coisa, sabe aquele momento em que a gente quer pegar a palavra de Deus e enfiar na cabeça da outra pessoa para ver se ela se orienta? Já aconteceu muito comigo. Já aconteceu de eu levantar a minha voz por conta disso, como se fosse uma discussão, como se fosse algum debate. Mas a evangelização, ela não dá para ser assim. E por isso a gente tem que ter o espírito de mansidão e humildade, até mesmo nesses momentos em que a gente está pregando a palavra de Deus, principalmente nesses momentos, né? 1 Pedro 3,15 diz: Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, a gente responder, a gente está preparado para responder a outra pessoa com um espírito de mansidão, com humildade, dizer para ela com sinceridade o que foi que Jesus mudou na minha vida. Completamente tudo, né? Então a gente simplesmente tá com o coração aberto ali naquele momento e simplesmente dizer tudo aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Isso é um testemunho que alcança as outras pessoas, é o nosso próprio testemunho. Então a gente dá esse testemunho com temor a Deus e mansidão para mostrar às outras pessoas, como está dizendo aqui no versículo, a razão da nossa esperança, da esperança de salvação que há em nós. E a nossa esperança é o próprio Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Então a gente agir com mansidão e de coração aberto nesses momentos é de total importância para benefício daqueles que estarão nos ouvindo. Então, como eu posso ser manso e humilde de coração? Como eu posso obter a mansidão dentro de mim? Saiba, meu irmão, como eu vim falando em todos os outros vídeos sobre o fruto do Espírito Santo, eu venho dizendo que tudo é um processo, e de fato é. Quando a gente recebe o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo completo vem para dentro de nós. Mas a cada dia devemos buscar aperfeiçoá-lo. Cada aspecto deve ser aperfeiçoado em nós.
E a mansidão não é diferente. Então virão situações, virão momentos em que a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, aquilo que Deus nos dá a cada dia. Por isso é tão importante a meditação, a busca em oração pelo Espírito Santo, a gente manter uma comunhão com Deus, a gente manter uma intimidade com Ele. Enfim, tudo isso vai culminar para que a gente conquiste a vitória, para que a gente conquiste uma vida plena em Cristo, mesmo aqui no mundo tão cheio de problemas, de guerras e tudo mais. Para que a gente possa obter a mansidão dentro de nós, cada vez mais aperfeiçoada, lá em Tiago 1:21 diz: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Ou seja, a gente receber cada palavra todos os dias. Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá na nossa meditação aquilo que a gente precisa para continuar seguindo o curso da salvação. Então a gente meditar naquilo dali, a gente refletir aquilo dali e buscar colocar na nossa vida. É a gente pedir a Deus, a gente pedir as coisas ao Pai é muito importante, porque Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe de tudo aquilo que a gente precisa. Então se você está precisando mudar suas atitudes, isso é para mim também, né? Quando a gente precisa mudar as nossas atitudes, mudar a nossa maneira de tratar as pessoas, de seguir a cada dia, né? A gente fazer aquilo que a gente tiver que fazer. Então a gente pedir a Deus, a gente colocar diante dele: meu Deus, eu tô precisando ser mais manso e humilde de coração. Eu tô vendo que nas minhas atitudes ultimamente eu não tenho sido assim. E eu não quero te desagradar. Eu quero te servir, eu quero te seguir. Então a gente colocar tudo isso diante de Deus nos ajuda muito a fazermos a coisa certa, porque Ele vai nos dar a força para isso. Ele vai nos dar a sabedoria para a gente agir da forma correta, nos momentos exatos. Enfim, o Espírito Santo vai nos guiar. Então, eu creio que assim, o foco para a gente exercer a cada dia essa mansidão é a gente andar em espírito e em verdade. É a gente buscar estar a cada situação, a cada momento, em espírito, buscando em Deus o nosso sustento, buscando em Deus aquilo que a gente precisa todos os dias para a gente se manter caminhando rumo à eternidade. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, espero que esse vídeo tenha aberto cada vez mais o seu entendimento, a sua compreensão da palavra de Deus e uma vida com Deus, que você possa se entregar cada vez mais. Eu oro a Deus para isso também acontecer na minha vida, todos os dias estar analisando as minhas atitudes, refletindo sobre as minhas palavras, as palavras que eu falo para as outras pessoas, aquilo que vem à minha mente, tá filtrando pensamentos a todo tempo, porque a gente sabe que a mente é um campo de batalha e a gente tem que estar todo dia, 24 horas por dia, analisando aquilo que entra na nossa mente, expulsando aquilo que não presta e retendo apenas aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que Deus se agrada, pra gente poder ter paz, plenitude e alcançar a vitória de salvação. O próximo vídeo será sobre o domínio próprio, que é conhecido também como a temperança, e será o último aspecto dessa série do fruto do Espírito Santo. Então não perca, se inscreva e ative o sininho para não perder o próximo vídeo sexta-feira. Amém? Deus abençoe.